E eu gostaria de, nessa noite, queridos, compartilhar uma palavra desafiadora para todos nós. E o Espírito Santo, ele trouxe ao nosso coração esse tema, esse direcionamento, porque nós precisamos estar prontos para o grande dia. O Senhor, nós sabemos que Ele nos deu uma promessa de que Ele viria buscar o seu povo. E a intenção e o desejo do coração dEle é que nenhum se perca. Amém? O Senhor não quer que nenhum dos nossos se perca. E essa palavra, ela vem motivar você. Ela vem te desafiar para que juntos nós possamos alcançar todos da nossa casa. Amém? E o tema desta mensagem é um intercessor em cada família. Esse é o desafio para cada um de nós. E eu gostaria de que você abrisse o seu coração, pedisse para que o Espírito Santo colocasse discernimento com relação a essa palavra, um direcionamento, estratégia, que o Senhor mostrasse para você as ferramentas que você irá usar para alcançar os da sua casa, para alcançar a sua família. Amém? Um intercessor em cada família. Curve a sua cabeça por um instante. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo na nossa vida. Nós te damos total liberdade para o Senhor agir, para o Senhor falar ao nosso coração. Espírito Santo, nós te damos toda a honra, toda a glória. E entendemos que é o Senhor quem faz o milagre. É o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem dá o direcionamento. E é por isso que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Se você crê dessa forma, diga: eu creio. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo de 9 a 10, que nos diz assim: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem? Para quem bate. Olha o que diz no versículo 10, observe, porque todos, diga todos. A palavra do Senhor, ela está bem clara, ela diz: todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. O Espírito Santo, queridos, ele nos desafia nessa noite a buscar. Ele nos desafia nessa noite a pedir. Ele nos desafia a procurar, mas também ele nos desafia a bater. E esse texto, queridos, é tão interessante que o nosso Jesus, na sua palavra, ele não exclui ninguém. E eu quero te dizer que existe salvação para todos aqueles que buscam. Para todos aqueles que buscam. E eu quero te dizer que o inimigo pode ter tentado tirar isso do teu coração. Mas Jesus, ele veio para dar vida eterna a todos aqueles que o buscam. E eu quero te dizer que a sua família, os da sua casa, a sua parentela, ela pode e vai ser salva em nome de Jesus Cristo. Porque nessa noite eu creio, e eu quero que você creia também, que a sua fé, ela vai fazer um rebuliço. O Espírito Santo trouxe essa palavra ao nosso coração, queridos, para que a gente pudesse dar uma chacoalhada. Nós precisamos despertar para o tempo de Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé, sabe por quê? Porque o Senhor, ele tem pressa. O Senhor, ele precisa salvar muitos, mas muitos, infelizmente, não estão querendo. E ele traz um despertar para a igreja. Ele traz um despertar tanto para mim quanto para você. E eu quero te dizer, queridos, que quando você pede, significa que você vai orar a Deus com fé. Porque o texto, ele diz: por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que é para pedir com fé. Com fé em quem, igreja? Em Jesus Cristo. Olhe para o seu irmão e diga assim: juntos
nós vamos conseguir salvar a nossa família. Queridos, eu gostaria que você pedisse nessa noite para o Espírito Santo começar a trazer os da sua casa à sua mente. Pedir para o Espírito Santo começar a trazer aquelas situações que aos olhos dos homens parece ser impossível. Mas eu quero te dizer que Ele vai trazer à sua mente uma clareza, um direcionamento, uma estratégia para que você possa ver os da sua casa sendo salvos. Porque o que Deus traz ao nosso coração é que em cada casa tenha um que vá fazer a diferença, que vá causar a maior revolução. Quantos irão fazer isso aqui? Levante a sua mão e diga: eu faço parte dos que vão revolucionar a minha família. E o texto diz assim: peçam algo a Deus, mas é necessário que você tenha fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele já pagou o alto preço lá naquela cruz por mim e por você e pelos da sua casa. Então não tenha medo, queridos, de pedir para o Senhor que aquela pessoa que aos olhos do homem é impossível ela mudar, peça para Ele, porque o meu e o seu Deus é especialista em causas difíceis. E você vai testemunhar. Eu creio que as nossas células vão ser células de testemunho transformadores. As pessoas vão chegar até você e dizer: Tainá, o que está acontecendo? O que tu está fazendo para ganhar a tua vida? Para dizer: minha filha, é fé em Deus. Vão chegar com você e vão dizer: o que tem em você? Eu quero também para a minha vida. Fé em Deus. Queridos, nós não podemos parar. Não podemos parar. Porque o inimigo, ele não para. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Isso todo mundo sabe, a gente já sabe. Mas o Senhor, ele veio para dar vida eterna para aqueles que buscam. Então encha o seu pulmão, encha o seu coração e diga: Senhor, eu creio no poder do Senhor. Amém? Então peçam, solicitem, implorem, roguem a Deus, supliquem. Diga: Senhor, eu rogo a Ti pelos da minha casa. E eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você possa dizer: mas estão muito longe, mas para Deus nada é impossível. A sua oração, ela vai fazer toda a diferença no trono, na graça do Senhor Jesus, porque Ele ama ver um coração quebrantado. E o texto seguinte, ele diz: procurem e vocês acharão. Queridos, esse procurar está falando de você se esforçar, de você correr atrás, de você não ficar parado e conformado com a situação dos da sua casa. Ah, porque o fulano está desse jeito, nasceu assim, vai morrer assim. Não, você vai dizer: nasceu assim, mas o Deus que eu sirvo, Ele muda essa história. Ele escreve uma nova história. Amém? E outro diz, e aqui em seguida diz assim: batam e a porta será aberta para quem bate. Queridos, esse bater é a ação de você perseverar. Vai vir de circunstâncias? Vai vir os problemas? Vixe, muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero te dizer: quando você começar a ver as circunstâncias, dificuldade, é sinal que o seu milagre está batendo a porta. E aí você vai dizer: eu estou perseverando e eu não vou desistir. E o Senhor, queridos, Ele tem prazer em fazer a coisa acontecer através da nossa vida. Tem uma frase que eu uso muito, eu carrego essa frase no meu coração, porque eu já vi o que o Senhor fez na minha vida e através da minha vida, que é: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Se Jesus me libertou, se Jesus me curou e os da minha casa transformou, então significa que Ele pode fazer qualquer coisa. Porque eu quero te dizer, o que você faz para Deus, Ele reconhece. O Senhor, Ele sabe que o teu choro tem sido constante. Ele sabe que as tuas orações, elas têm sido constantes. Mas o que Ele quer te desafiar é não abrir mão da tua bênção. Amém, igreja? Jesus, Ele nos ensina nesse texto que o Pai sempre ouvirá e responderá à oração do seu povo.
Mas essa resposta, querido, não significa necessariamente que Ele concederá tudo que nos for pedido. Jesus, ele explica o porquê disso. Ele diz que o pai, ele jamais dará ao seu filho uma pedra ao invés de pão. Você pode pedir, você pode clamar, você continua ali perseverando, mas o Senhor vai ver o melhor para você. E aí, quando você estiver na ação de pedir, Ele vai dizer, olha, ele é perseverante. Eu vou dar muito mais do que ele está pedindo. Porque quando você pede com fé, significa que a intenção do seu coração é de transformação. Porque fé é somente através de Jesus Cristo que a gente consegue alcançar um milagre. E quando você coloca a sua vida, deposita ela totalmente, a sua confiança em Jesus, Ele sabe perfeitamente como trazer aquilo que você tem pedido a Ele. Mas infelizmente, queridos, muitas vezes existe um discurso no mundo ou daqueles que desistem facilmente. Muitas pessoas talvez dizem assim, já orei muito e não vi nenhuma mudança. E muitos, por não verem tal mudança, vem aquela dúvida. Será que eu devo continuar orando? Porque eu não vi o milagre acontecendo. Eu já orei tanto. Eu já orei demais, mas eu não estou vendo o resultado. Queridos, o texto diz, todos aqueles que pedem, recebem. Mas se não for com fé, se você não decidir no seu coração perseverar, você não vai receber o milagre. Então o desafio de Deus para mim e para você é que você seja um intercessor da sua casa perseverante. Que você lute, que você continue. E tem outra pergunta que diz assim, até que ponto nós devemos buscar a Deus por uma resposta, por um milagre ou por uma reconciliação? Até que ponto eu devo continuar orando? Em todo o tempo, sempre, constantemente, porque o que o Senhor, Ele quer ver uma persistência em você. E eu gostaria de mostrar para você, queridos, uma mulher que ela foi desafiada pelo Senhor para alcançar a bênção, um milagre que ela tanto precisava. E eu quero te mostrar lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28. Olha o que aconteceu nessa história. Essa mulher, ela foi tão perseverante, tão persistente, que ela não abriu mão do milagre, do que ela estava buscando. E a palavra de Deus nos diz assim, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Queridos, só uma informação a respeito de filho de Davi. Quando alguém falava filho de Davi, é porque aquela pessoa reconhecia que de fato Jesus era o Messias, o Salvador. E aquela mulher, ela era uma mulher cananeia. E olha o que o versículo adiante diz assim, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Diga misericórdia. Mas Jesus, queridos, a Bíblia diz aqui que ele não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Diga barulho. Isso é uma atitude persistente. Quando você faz barulho, você não incomoda? Não incomoda, igreja? Incomoda. É disso que Jesus gosta. Aparentemente, a gente olha aqui no cenário, Jesus, ele não falou nada. E os discípulos perceberam que aquela mulher continuava gritando. Aquela mulher continuava fazendo barulho. Jesus respondeu, eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel.
Queridos, essa mulher, ela tinha uma nacionalidade grega. E os gregos, queridos, os cananeus, eles tinham muito orgulho. Eles não se prostravam, eles não se rendiam facilmente. Mas aquela mulher, ela entendeu que por intermédio de Jesus Cristo, ela ia ver a filha dela sendo liberta. E principalmente, imagine só, uma mulher cananeia abrindo a sua boca e chamando Jesus, filho de Davi. Ela estava dizendo, Jesus, só o Senhor pode salvar a minha filha. É isso que Deus quer ver, a atitude do nosso coração. Talvez você tenha buscado tantos meios para ver alguém da sua família liberto. Mas eu quero te dizer que o Messias está aqui. O Salvador está aqui. E Ele quer ouvir você gritar. Ele quer ouvir você clamar por Ele. Aleluia. Então ela veio. E aquela mulher se ajoelhou aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aquela mulher estava dizendo, Jesus, as migalhas que estão caindo aqui da mesa do meu dono, dos donos, é o mesmo pão que está sobre essa mesa. Então eu aceito essas migalhas. Quando o seu coração já está cheio de Jesus, querido, nada muda. Jesus não falou com aquela mulher na primeira vez que ela o chamou. Os discípulos disseram, manda ela embora. Jesus disse que não veio para eles. E Ele diz que não ia dar o pão para os cães. Mas aquela mulher, ela desceu do salto e caiu por terra todo o orgulho que estava no seu coração. E ela decidiu, não importa de onde eu vim, não importa quem é o meu povo, o importante é que eu quero a minha bênção e dela eu não abro mão. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita? Mulher, você tem muita? Disse Jesus, que seja feito como você quer. Coloque a mão no seu coração e diga, Espírito Santo, enche o meu coração. Eu quero essa fé persistente. E naquele momento, queridos, olha como Deus opera na hora. E naquele momento, o que é que diz o final do texto? A filha dela ficou? A filha dela ficou, igreja? Curada. Se o Espírito Santo está falando algo no seu coração, comece a falar. Comece desde já, queridos, a profetizar cura. Comece a profetizar salvação aí dentro da sua casa. Comece a fazer com que o som da sua voz faça barulho. Com que o som da sua voz comece a soar bem alto. Porque é isso que Ele quer ouvir de mim e de você. O que precisamos, o que Deus espera de nós nesse processo. Que não sejamos como aqueles que desistem. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 41, versículo 10. Tome posse aí para a sua vida. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E os segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Não tenha medo. Ele diz, eu o ajudarei. O Senhor, Ele está falando isso para mim e para você. Então pegue essa palavra, agarre ela e diga, eu tenho um Deus que me ajuda a conquistar a minha família. Essa resposta, querido, também vem pela palavra. O que Deus espera de nós nesse processo. Olha o que o Senhor, Ele nos diz.
O mundo pode te parar, as circunstâncias podem tentar parar você, mas você vai continuar, pois existe uma promessa de Deus por intermédio de Jesus que está lá em Lucas 9:56. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Ele veio com o objetivo para nos salvar. O que Deus espera de nós nesse processo? Que não nos conformamos com a nossa situação. Por mais que o mundo diga que você não pode, que você não vai conseguir, Deus diz que nós podemos sim nele. E nós vamos ver o milagre dele sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. O que Deus espera de nós nesse processo? Que não nos conformemos com a nossa situação. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10 diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Queridos, essa história ela é muito forte, muito interessante. A sua mãe colocou o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o seu parto. E olha o que diz a seguinte: mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atende a sua oração. É isso que Ele quer ver, uma atitude totalmente diferente do que o mundo já disse para vocês. A mãe dele colocou o nome dele pelo fato dela ter sentido muita dor no seu parto. Aquela mulher deve ter sofrido muito, queridos, e quem já teve um filho que já pariu, sabe muito bem que uma mulher sofre, sente dores. Mas é uma dor maravilhosa. Mas tem umas que passam por problemas, muitas dificuldades, e aí elas acabam criando um desespero. Mas eu entendo, queridos, que pela palavra do Senhor, Ele muda o nosso caminho, Ele muda o nosso destino. A partir do momento em que a gente abre o nosso coração e diga: Senhor, eu oro a Ti. Senhor, eu falo contigo. Senhor, eu clamo a Ti. É isso que Ele quer ver no nosso coração. E Ele não deixou, queridos, o seu nome definir o seu destino. Mas sim, Ele rogou ao Senhor e recebeu o que tinha pedido. Ele estava cansado, queridos, de ser reconhecido por aquele que oferecia dor. Ele estava cansado de carregar esse fardo. Ele vai atrás daquele que pode resolver qualquer situação. E ele percebeu que sua vida não precisava ser marcada pela dor. A sua história, querido, a história dos seus pais, ela não precisa permanecer, continuar em você. Dores, sofrimentos, traições, perdas, falta de conquista, isso não precisa continuar em você. Você decide mudar a trajetória da sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Amém? Porque muitos desistiram de orar por sua família. Infelizmente, muitas pessoas pegaram toda a carga de problema, de dificuldade da família e colocaram sobre as suas costas. E quando eles fizeram isso, eles se encheram de problema, achando que eles iriam conseguir. Mas, queridos, quando a gente enche o nosso ombro de coisas, de problemas, de dificuldade, pesa. E aí a gente começa a sentir na nossa caminhada que os nossos passos, eles não estão mais sendo tão rápidos como deveria ser. Por quê? Porque está pesando, está doendo. Você não tem prazer de viver. Por quê? Porque você está tomando tudo para si. Mas existe solução para isso. Mateus capítulo 11, versículo 20, do 28 até o 30. Pega aí.
Porque muitos desistiram de orar por sua família, porque colocaram a carga sobre seus ombros, achando que sua própria força iriam conseguir caminhar e prosseguir. Mas o Senhor, Ele diz em Mateus capítulo 11, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o que, igreja? Descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Quem está falando isso aqui não sou eu. É o Senhor. Pegue todo esse fardo, todo esse peso e jogue aos pés de Jesus e diga: Senhor, eu não garanto carregar isso aqui sozinho. Senhor, eu não tenho condições de caminhar com isso aqui, mas pegue para o Senhor. Aí Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo... Gente, é tão interessante isso. Essa palavra jugo é pesada, não é? Mas o Senhor, o meu jugo, que jugo é esse? É a paz do Senhor, é o amor, a compaixão, a paixão dEle por mim e por você. Então pegue todo esse fardo e jogue para Ele, diga: Senhor, pegue, é seu. E Ele sabe muito bem como Ele vai fazer, como Ele vai carregar. Infelizmente, queridos, temos uma enorme facilidade de esquecermos de algumas coisas que são essenciais e de nos lembrar de tudo aquilo que nos machuca e que nos paralisa e que nos tira a paz. Muitas das vezes eu e você acreditamos que conseguiremos lidar com nossas dificuldades sozinhos. E o pior, achamos que conseguiremos lidar com os problemas, tanto os nossos quanto dos outros. Juntamos tudo isso e colocamos toda essa carga e ela pesa muito. Mas qual deve ser o nosso posicionamento como um intercessor? Como aquele que decidiu revolucionar dentro da nossa casa, na nossa família. Eu gostaria de motivar a sua fé nessa noite, contando para vocês um exemplo de uma mulher que decidiu buscar, arriscar a sua própria vida para ver a sua descendência, para ver a sua família, a sua casa toda salva. Diga toda. É Esther. Esther posicionou o seu coração em intercessão. Havia uma ameaça contra o povo da rainha Esther. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela se posicionou no Senhor. Ela disse: não existe outra maneira para mim resolver essa situação se nós não buscarmos ao Senhor. E a Bíblia diz em Esther, capítulo 4, versículo do 15 até o 17. Então Esther mandou uma resposta a Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Era o tio de Esther. E aquele homem, queridos, ele disse: Esther, o nosso povo, ele está sendo ameaçado de morte. Ele será exterminado, ele irá se apagar, não existirá mais o nosso povo. Você precisa fazer alguma coisa. Esther, querido, estava lá no palácio. E a história nos diz o seguinte, que aquela mulher, ela decidiu fazer a diferença na sua geração, diante até do posicionamento dela. Ela estava se levantando como a rainha. E o rei Assuero, ele faz algo tremendamente maravilhoso, sendo usado, queridos, por intermédio da oração daquela mulher que se posicionou em Deus para salvar a sua casa. E aqui diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Ela estava dizendo: olha, nós vamos conseguir vencer essa batalha através do jejum, através da oração, e nenhum da nossa casa vai morrer. Os da nossa casa não vão se desfazer, eles não vão sumir, eles vão sim viver livres. E aqui diz assim: não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Aquela mulher, ela decidiu pagar um preço.
E nós sabemos, queridos, que o jejum, ele tem poder para curar, ele tem poder para transformar, porque quando eu estou jejuando, eu estou sacrificando as minhas vontades, eu estou sacrificando a minha carne, eu estou num propósito, dizendo: Senhor, é o Senhor que pode fazer, por intermédio também deste sacrifício. E nós precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo, ele nos dá várias estratégias. E ela disse: nós vamos jejuar, nós vamos nos posicionar, porque nós vamos ver o que Deus vai fazer. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Porque, queridos, para uma pessoa entrar perante o rei, ela precisava ser anunciada com antecedência. Ela precisava ser chamada pelo rei, mas ela disse: mas eu vou fazer algo, eu preciso fazer algo para resolver essa situação. E aqui diz assim: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Queridos, Esther, ela sabia que ela estava correndo um risco de vida, mas ela se colocou diante do rei em favor do seu povo. Ela buscou o caminho, ela disse: eu preciso fazer alguma coisa para salvar a minha casa, para salvar o meu povo. Amã tinha programado destruir aquele povo e foi assinado um decreto para exterminar aquele povo. Mas Mardoqueu, um homem de Deus, foi usado pelo Senhor para fazer alguma coisa e disse: Esther, nós precisamos fazer algo. E ela aceitou o desafio. Se junte com alguém da sua casa. Peça para o Espírito Santo: Senhor, me ajude com pessoas com quem a gente vai poder juntos lutar para ver a nossa família salva. Ela tinha esperança que o rei não negaria seu pedido de socorro. Aquela mulher, ela tinha uma intimidade com o Senhor. Aquela mulher, ela tinha uma intimidade com Deus. E quando você tem um relacionamento saudável com Deus, você sabe que os meios que você vai fazer é para com que Ele faça através da sua vida. E ela decidiu: eu vou jejuar, porque o meu Deus, a quem eu jejuo, Ele pode fazer o milagre acontecer. Ela tinha um relacionamento com Deus. E eu quero te desafiar nessa noite: busca o Senhor em todo o tempo, através da oração. Tire dias para você jejuar na semana. Se você não consegue tirar todos os dias, mas determine: não, 3 vezes na semana eu vou fazer um jejum específico pela minha família. Eu já contei esse testemunho aqui várias vezes, mas eu passei 1 ano orando pelo meu esposo. Eu entreguei a minha vida primeiramente para Jesus, mas 1 ano, queridos, eu orei, eu jejuei. Não eram todos os dias, mas praticamente quase toda a semana. E nenhuma vez, queridos, eu disse para ele: eu estou orando por ti, eu estou jejuando por ti, eu quero que tu entregue a tua vida para Jesus. Eu ficava só na minha, calada. Eu fiquei calada, mas eu não falava para ele, mas eu falava para o Senhor. Porque a minha luta, queridos, era a salvação dele. Mas a pessoa que estava lutando comigo estava aqui, era o Senhor. E quando foi um dia, eu estava lá na igreja, sozinha e minha cunhada. E o pastor Elias faz o apelo. E tinha um corredor assim, quase da distância desse aqui. E aí, na hora da oração final, eu com os olhos fechados, quando eu olho, abro o meu olho, quem está do meu lado? Ele. Eu nem tinha convidado ele para ir para a igreja. Mas o que eu não faço, o Espírito Santo faz. É a parte dele, a minha parte eu estava fazendo. E quando o pastor Elias disse: alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, quem foi? Foi ele. Sabe qual era a minha vontade, queridos? Era de sair correndo, de gritar e pular, de dizer de gritar e dizer assim: foi eu que orei por ti, eu jejuei por ti. Não, não fiz nada disso. Eu deixei o Senhor completar a boa obra, para a graça do Senhor Jesus Cristo, a glória dele, o meu esposo e eu, nós nunca nos desviamos dos caminhos do Senhor. Mas eu decidi no meu coração fazer algo pela minha família. Então, queridos, o Senhor, Ele vai usar estratégias para te abençoar. Ele vai usar estratégia, Ele vai te dar estratégias que estarão de acordo com aquilo que dá para você fazer. Amém? Esther, ela fez o seu clamor ser reconhecido, ser conhecido perante o rei.
Aquela jovem, queridos, corajosa, clamou por socorro para aquele que poderia mudar a sentença de morte do povo judeu. E a Bíblia diz em Esté capítulo 5, verso de 1 a 3, ao terceiro dia, vestiu Esté seus trajes reais e pôs-se no átrio interior da casa do rei, de frente da casa do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na casa real, de frente da entrada da casa. Quando o rei viu a rainha parada no átrio, alcançou ela o favor do rei. E ele estendeu para Esté o cetro de ouro. Queridos, o cetro é um bastão usado por uma autoridade. E não é para qualquer pessoa que o rei estendia o cetro. Mas imagine aquela mulher entrando naquele pátio. Aquela mulher, ela estava vestida como uma rainha, aos olhos naturais. Mas no mundo espiritual, aquela mulher estava revestida com a graça de Deus, com o poder de Deus. E quando ela entrou, queridos, naquele lugar, ela alcançou favor dos olhos daquele rei. E o que ele fez? Ele estendeu o cetro para ela. Quando ele estendeu aquele cetro, ele estava dizendo: o que você quer? Curva a sua cabeça. Talvez você tenha clamado por tantas coisas. Não só pelos da sua casa, como por você também. Eu quero te desafiar nessa noite. Essa semana está se iniciando hoje. Você não pode, queridos, de forma alguma, sair daqui sem uma decisão no seu coração. Busque o Senhor, encha o seu coração dele e diga: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Que toda distração caia por terra. Eu não aceito nenhuma distração na minha vida, porque eu preciso desse milagre. Quando o rei diz para Esté: o que é que você quer, rainha Esté? Qual é a sua petição? Ainda que peças a metade do meu reino, irei te dar. O Senhor, Ele pergunta para você: o que tu queres? Qual é o teu pedido? E você vai dizer para Ele. Por mais que você não consiga nem falar, mas deixe com que o Espírito Santo lhe ajude a falar o que você está precisando. Lembra das pessoas da tua casa. Pense naqueles que precisam de uma intervenção do Senhor. Agora olha aqui para mim. Esté mudou o percurso da história. Ela mudou a história da sua casa. Ela mudou a história da sua família. Ela mudou a história dos seus parentes. Sabe por quê? Porque ela decidiu não ficar parada. É difícil? Para Deus, queridos, não é difícil. Não está conseguindo? Busque. Corra. Bata. Se desespere. Diga: Senhor, eu não abro mão. Eu preciso de Ti. Deus espera de nós um posicionamento. E olha o que Ele diz em Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué disse: vocês escolham a quem vocês querem servir. Ele estava falando para o povo de Israel. Mas ele disse: olha, vocês quiserem servir aos deuses, a outros, eu quero te dizer que eu e a minha família decidimos servir ao Senhor.
O mundo não vai querer que você faça essa escolha, mas Deus quer. E você vai fazer essa escolha em nome de Jesus. E qual o resultado da sua intercessão? Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, diga tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir a vocês. E eu quero encerrar, queridos, nós vamos fazer 2 orações aqui. Mas existe uma frase, Charles Spurgeon, não sei falar inglês. Ele diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Mas Max Lucado, autor de vários livros, ele fala uma frase muito forte. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Amém? Fique de pé, igreja. Vou pedir que você se concentre nesse momento de intercessão. Nós vamos clamar. E eu gostaria que você liberasse o som da sua voz. Comece já a orar. Não precisa o Ministério de Louvor ainda. Eles vão se organizar aqui, vão começar a cantar. Mas já comece a orar. Esse momento é algo muito pessoal. Comece a falar, feche os seus olhos aí, se concentre. Não deixe que nada tire a sua atenção. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Quando você faz essa declaração, você está dizendo: eu quero que a estrutura da minha casa seja Jesus.